Bom dia! Como que vocês estão hoje? Tudo bem, gente? Que saudade que estou de vocês. Saudade de vocês, hein? Faz tempo, desde março, que a gente não se vê. Alguns alunos eu vi na semana retrasada que passaram no drive-thru da escola. Nós estávamos lá, vimos alguns alunos, mas não pudemos nos aproximar muito, mas não tem problema, né? Pelo menos nós vimos. E já pensou, né? O nono ano, o último ano e de vocês lá na escola. E nós não estamos lá juntos. Olha só. Mas fazer o que, não é, gente? Enquanto não tem uma vacina para nós retornarmos com segurança, infelizmente nós continuamos aqui com as aulas online. Uma pena é que eu acredito que vocês não estejam com a gente o ano que vem. A não ser que alguém queira ficar com a gente o ano que vem, não é? Ok. Hoje nós vamos lá na página, deixa eu só achar qual é a página aqui. Página 35 do livro de vocês, nós vamos estudar colocação pronominal, regras de colocação pronominal, que é próclise, ênclise e mesóclise. O que é isso, né? Nós vamos estudar ali a colocação dos pronomes antes, no meio ou depois do verbo, correto? Então, olhem, peguem o livro de vocês, na página 35, para nós começarmos a explicação, correto, gente? Então, vamos lá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o livro para nós começarmos. Só um minutinho. Isso. Colocação pronominal. Aqui dá para vocês virem também, não é? Página 35 do livro de vocês. Ok? Depois de uma semana de folga, a gente fica meio, poxa vida, vamos voltar ao ritmo novamente, não é, gente? Parece que já faz tanto tempo que a gente não tem aula. Mas vamos lá. Colocação pronominal é, na norma padrão, o estudo da posição ocupada pelos pronomes oblíquos em relação aos verbos, de acordo com o contexto em que ocorrem. É a forma onde nós colocamos esses pronomes. Se algumas vezes ele vem antes do verbo, outras vezes ele vem depois do verbo e algumas vezes ele vem literalmente no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? Nós separamos o verbo ao meio e colocamos um pronome, né, acrescentado de hífen ali. Então, ali, os pronomes oblíquos, o, a, os e as, exercem a função de objeto direto. Esses pronomes o, a, os e as, eles exercem sempre a função de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes sempre vão exercer como a função de objeto indireto, correto? Então, aqui vocês vão lembrar sempre o, a, os, as exerce a função de objeto direto, lhe e lhes como objeto indireto. Os pronomes oblíquos também, me, te, se, nos e vos, eles tanto podem exercer a função de objeto direto, quanto a função de objeto indireto. Eu acredito que vocês lembram os verbos quanto à transitividade, né? Verbo transitivo indireto, exige um complemento com preposição. Verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. Então, ali, o que você vai observar? Sempre após o verbo, se vier esses daqui, o aos e as, ele exercerá a função de objetos indiretos e o lhe e lhes de objeto indireto. Falei errado, né? Objeto direto, o aos, as, indireto, lhe e lhes. Os demais, né? Me, o te, o se, o nos e o vos, eles podem tanto ser objeto direto quanto objeto indireto, depende do contexto,
correto? Então, ali dentro do contexto, você vai observar, exige preposição? A pergunta que eu faço após o verbo exige preposição? Então, esses pronomes aqui exercerão a função de objeto indireto. Se não exigirem preposição, serão objeto direto. Na língua portuguesa, existem 3 formas de os pronomes oblíquos átonos serem posicionados nas orações antes do verbo. Nós vamos chamar de próclise, certo? Se o pronome veio antes do verbo, nós chamaremos de próclise, que é a maneira mais comum no português falado no Brasil. Após o verbo, nós vamos chamá-lo de ênclise, certo? O pronome veio após o verbo, ênclise. E no interior do verbo, no meio do verbo, nós vamos chamá-lo de mesóclise. Posição que caiu em desuso na língua cotidiana. É claro que na nossa linguagem do dia a dia, você conversando com um amigo, você conversando, né, com quem quer que seja, nós não vamos utilizar mesóclise, que nós já vamos ver ali o que é a mesóclise, certo? O pronome no meio do verbo. Então, aqui nós temos as regras para a colocação pronominal. As regras de quando, onde eu devo utilizar o pronome. Antes, no meio ou depois do verbo. Primeiro que nós vamos observar é a próclise. A colocação do pronome antes do verbo, ela vai ocorrer quando o verbo é modificado por uma palavra de valor negativo. Observem aqui o exemplo. Fabiano não se queixava de nada. Temos um advérbio de negação antes, aqui eu tenho o verbo, então o pronome ele sempre virá antes do verbo. Por quê? Aqui eu tenho uma palavra de sentido negativo. Então, sempre que vocês vão observar na colocação pronominal, sempre que vier uma palavra de sentido negativo, o pronome sempre virá antes do verbo, correto? Fabiano não se queixava. Observem aqui que temos o pronome ali, ó, se, certo? Então, vocês vão observar os pronomes oblíquos, correto? Os pronomes oblíquos. Aqui tem outro exemplo. A oração se inicia por pronome relativo ou por pronome interrogativo. Aí vocês precisam lembrar quais são todos os pronomes, tá, gente? Pronome relativo ou pronome interrogativo. Aqui temos um exemplo com pronome relativo. Daquela vigilância a que a tinham habituado. Observem aqui. Aqui eu tenho o pronome relativo que está referindo-se ao termo que veio antes, certo? Aí eu tenho o verbo tinham aqui. Como teve um pronome relativo, a colocação do pronome oblíquo vem antes do verbo também. Mais uma regra para vocês lembrarem. Com o pronome relativo, né, antes do verbo, o pronome oblíquo ele também virá antes do verbo, certo? Aqui temos um outro exemplo. Fomos à cidade onde nos conhecemos. Mais uma vez aqui temos um pronome relativo onde. Então, quando temos o pronome relativo, o pronome oblíquo sempre virá antes do verbo. Nos conhecemos. Aqui tem o verbo, o pronome oblíquo vem antes, devido ao pronome relativo que nós temos aqui. E aqui com o pronome interrogativo, quem lhe disse isso? Quem está iniciando uma oração interrogativa, por isso um pronome interrogativo aqui. Aqui temos o verbo disse e o pronome oblíquo também veio antes do verbo. Então, essas regrinhas para vocês lembrarem quando utilizar próclise. Com palavras, se vierem palavras negativas antes, com pronomes relativos ou interrogativos que venham antes. Utilize o pronome oblíquo antes do verbo. Correto? Agora aqui temos uma outra regra. O verbo está conjugado e pertence a uma oração subordinada. Nós já estudamos as orações subordinadas, todas elas, né? Subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial, correto? Os 3 tipos ali. Então, ali, quando se propôs o debate, estávamos de acordo. Aqui eu tenho uma subordinada adverbial temporal, devido à conjunção quando aqui. Então, ali, temos uma oração subordinada, o pronome vem antes do verbo também, porque aqui a oração está iniciando com uma conjunção que indica tempo, certo? Uma oração subordinada adverbial temporal. Então, aqui foi utilizado o pronome oblíquo, deve ser utilizado o pronome oblíquo, então ele vem antes do verbo também, por se tratar de uma oração subordinada. Outro exemplo, sei que te devo explicações. Aqui nós já temos uma subordinada substantiva, né? Sei o quê?
que te devo explicações. Por ser uma subordinada substantiva, aqui temos uma objetiva direta, um verbo transitivo direto aqui, né? E o verbo dever, então o pronome ele também veio antes do verbo, certo? Mais uma regrinha para vocês lembrarem. Antes das orações subordinadas, quando vier, antes não, gente. Quando vier uma oração subordinada, você vai observar, não importa ela qual seja, o pronome oblíquo sempre virá antes do verbo. Ah, mas eu sei que é muita coisa para lembrar, exatamente, mas nós já estudamos todas elas, certo? Nós já estudamos todas as orações subordinadas, nós já estudamos os pronomes, todos os pronomes, correto? Vamos continuar ali na outra página, 36. Ainda com próclise, certo? Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Então, aqui eu tenho, a oração se inicia por um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Isso, isto ou aquilo. Então, se vierem esses pronomes, isto, isso ou aquilo, ou um pronome indefinido, também devemos utilizar próclise, certo? Aqui temos o exemplo. Isso me lembra das brincadeiras da infância. Inicia com o pronome demonstrativo isso. Então, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Isso me lembra, certo? Não isso lembra-me, ok? Então, sempre o pronome demonstrativo veio primeiro, aí o pronome oblíquo e depois o verbo, ocorrendo próclise aqui também. Todos se comoveram com o discurso. Aqui já tem o pronome indefinido, todos. Veio o pronome indefinido primeiro, então ele também vai chamar para perto dele o pronome oblíquo. Então, o pronome oblíquo antes do verbo ocorrendo próclise. Então, você vai lembrar mais essa regra. É claro que a da próclise é a regra mais extensa que tem, tá? As outras já são mais curtas. Então, aqui né, lembrando que antes de pronome demonstrativo, aparecendo o pronome demonstrativo ou o pronome indefinido no início da oração, ocorre próclise também, pronome oblíquo antes do verbo. Agora aqui, nesse outro exemplo, o verbo é modificado diretamente, sem pausa na escrita e na fala, por advérbio ou locução adverbial. O verbo é modificado por um advérbio, certo? Observem aqui. Aqui se fazem deliciosas pizzas. Aqui, advérbio de lugar. Veio o pronome primeiro, está modificando o verbo, porque os advérbios, vocês sabem que a função dele é modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Tá? Essa é a função dos advérbios. Então, aqui ele está modificando diretamente, aqui ó, o verbo é modificado diretamente pelo advérbio ou locução adverbial, que é um conjunto de palavras, ok? Aqui se fazem deliciosas pizzas. Aqui, advérbio, o verbo está aqui, então o pronome oblíquo vem antes, formando próclise, correto? Aqui nós temos uma locução adverbial, de vez em quando, já modifica completamente o verbo ali, de vez em quando nos vemos. De vez em quando a locução adverbial, aí o pronome oblíquo e depois o verbo, certo? Formando próclise também. E aqui um outro exemplo, sempre as vejo na saída. Sempre, mais um advérbio que nós temos aqui. O verbo está aqui, então o pronome oblíquo tem que vir antes do verbo. Então, mais uma regrinha ali para vocês lembrarem. Verbo modificado diretamente, sem pausa na escrita e na fala, o pronome oblíquo, né, ele vem antes do verbo, formando a próclise. Ok, gente? Agora aqui, olha só. A oração é optativa. Optativa exprime desejo ou vontade, quando você estuda as orações, ou as frases, certo? Ela vai exprimir desejo ou vontade, com verbo no modo subjuntivo, né, presente, pretérito imperfeito e futuro, verbo no modo subjuntivo, que são os três, temos três tempos verbais ali no modo subjuntivo, e posposto ao sujeito. Olhem bem isso daqui. A oração é optativa, com verbo no modo subjuntivo e posposto ao sujeito, ou seja, depois do sujeito, ou está iniciada por palavra exclamativa ou interrogativa, para vocês lembrarem isso daqui.
Quanto me é dolorosa a tua partida. Aqui tem uma frase optativa, certo? Uma oração optativa. Mas ela está iniciando aqui com quanto, um outro. O sujeito vem depois aqui, certo? Então, aqui no caso, aqui está o verbo e o pronome vem antes do verbo. Aqui, bons ventos o levem, certo? Mais um exemplo aqui, bons ventos, exemplo de uma oração optativa. E aqui temos uma frase exclamativa também, né? Porque observamos através do ponto de exclamação. Nesse caso também temos próclise, sempre o pronome oblíquo antes do verbo. Deus o guarde. Aqui temos mais uma oração optativa, né? Está exprimindo ali um desejo, certo? Então ali, por isso que o pronome ele veio antes do verbo. Quem te ofereceu ajuda? Aqui eu tenho já uma frase iniciando com um pronome interrogativo, uma frase interrogativa, aquilo que nós já vimos no exemplo anterior ali. Então, também, né, se você lembrar ali do que nós vimos na página anterior, frase quando ela inicia com o pronome interrogativo, o verbo também vem antes. Desculpa, gente, o pronome vem antes do verbo. Então, aqui são os exemplos de quando você utilizar próclise. Vou voltar ali um pouquinho. A próclise você usa quando o verbo é modificado por palavra de valor negativo, quando a oração se inicia por pronome relativo ou interrogativo, que nós acabamos de ver ali, o verbo está conjugado e pertence a uma oração subordinada, não importa ela qual seja, certo? A oração se inicia por pronome indefinido ou por pronome demonstrativo. O verbo é modificado diretamente por um advérbio ou locução adverbial. A oração é optativa, certo? Ela vai exprimir desejo, vontade, com o verbo no modo subjuntivo e posposto ao sujeito, ou seja, depois do sujeito, que ou está iniciada por uma palavra exclamativa ou interrogativa. Então, em todos esses casos aqui, dessa regrinha, em todos esses casos, aparecendo isso aqui na oração, você sempre vai utilizar o pronome antes do verbo, formando próclise, certo? Próclise vem primeiro, certo? Próclise, o pronome oblíquo, ele virá antes do verbo. Agora que nós vamos observar ênclise. Ênclise é o emprego do pronome após o verbo. Então, quando que se dá? Quando que nós utilizamos o pronome depois do verbo? O verbo inicia o período. Então, ali, o verbo está iniciando a oração. Eu não vou iniciar com o pronome, eu vou iniciar a oração com o verbo. Então, verbo e depois o pronome. Contou-nos que estava pensando em se mudar para São Luís. Muitas vezes você fala nos contou, né? Mas a forma correta é colocar, quando a oração inicia com o verbo, é colocar o pronome sempre após o verbo, formando o ênclise, certo? Lembra que ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo. Correto, gente? Agora aqui, nesse outro exemplo, o verbo está no imperativo afirmativo. O que é o verbo conjugado no modo imperativo? É quando você indica uma ordem, um pedido, né? E aqui temos exemplos. Chame-os imediatamente. Verbo no modo imperativo. Chame-os. Então, verbo sempre utilizando o hífen, tá, gente? Sempre depois do verbo aqui nós vamos utilizar, nesse caso aqui, né, o imperativo afirmativo usando o hífen, correto? Convoque-os para os testes. Então, aqui também mais um exemplo de verbo conjugado no modo imperativo, e ali o hífen e depois o pronome oblíquo, tá? Então, vocês vão lembrar, sempre que o verbo estiver no modo imperativo, utiliza-se ênclise, pronome depois do verbo. O verbo está no gerúndio e inicia a oração. O que é o gerúndio? Verbos que terminam em NDO. Gerúndios são os verbos que terminam em NDO. Então, aqui temos o exemplo. Os fãs recebiam o cantor acenando-lhe alegremente. Olha aqui o verbo no gerúndio. Termina em NDO, correto? Então, aqui, verbo no gerúndio,
e o hífen e depois o pronome, certo? Pronome oblíquo, aqui no caso foi utilizado lhe. Então, você vai lembrar, imperativo afirmativo, ênclise, certo? Pronome depois do verbo. Verbo no gerúndio, ênclise também, pronome oblíquo depois do verbo. Aqui nós temos uma nota. Com o gerúndio precedido da preposição em, emprega-se próclise. Olhem aqui, gente. Se vier apenas o verbo conjugado no gerúndio, normalmente você vai utilizar o pronome depois do verbo, formando a ênclise. Mas se esse verbo que está no gerúndio, ele vem precedido da preposição em, aí nós utilizamos próclise. Olha aqui, em se tratando. A preposição veio antes, em. Então, aqui, como temos a preposição em, veio antes, o pronome oblíquo utiliza-se antes do verbo, mesmo o verbo estando no gerúndio. Vocês só precisam lembrar ali da preposição em, correto? Com o gerúndio precedido da preposição em, usa-se próclise, correto? Agora aqui, o verbo está no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal, mais uma das formas nominais, né, em geral. Para animá-la, tanto o infinitivo pessoal quanto o infinitivo impessoal, tá, gente? Para animá-la, eles contavam histórias engraçadas. Aqui eu tenho animar, que é o verbo no infinitivo. Então, aqui nós vamos utilizar o hífen. Acrescenta-se, tem uma regrinha lá que diz que com os verbos terminados em RS e Z, elimina-se o RSZ, coloque um acento agudo aqui na vogal, acrescenta-se L aos pronomes, correto? É uma outra regrinha de quando você está utilizando ali os pronomes depois do verbo, certo? Então, aqui nós temos o verbo animar, então ali acrescenta-se L ao pronome, devido ao verbo terminar em R, né? Animar, certo? Então, ali ocorre também, aqui nesse caso, ênclise. Certo? Então, você vai lembrar. A ênclise utiliza-se quando? Quando o verbo inicia o período, depois do verbo, o pronome oblíquo. O verbo está no imperativo afirmativo, mas está iniciando a oração também. Observe ali que é a mesma regra, praticamente a mesma regra. Só que no imperativo afirmativo, usa-se o ênclise, certo? O verbo está no gerúndio e inicia a oração. Também é ênclise. Mas se o verbo no gerúndio vier com o precedido da preposição em, eu utilizo próclise, certo? E o verbo está no infinitivo impessoal, ou seja, infinitivo impessoal, não importa qual deles ali, o pessoal ou impessoal. Aqui você vai acrescentar, nesse caso aqui, o L aos pronomes oblíquos, formando ênclise também. Ok, gente? Aqui nessa nota, nós temos ali o infinitivo é chamado de pessoal quando se flexiona recebendo desinências, número pessoais, e pode ser impessoal, não se flexionando, né? Então, aqui desinência número pessoal. Ao propormos isso, fizemos uma observação. Deixa eu aumentar aqui que eu não enxergo direito. Ao propormos isso, fizemos uma observação. Infinitivo pessoal, propormos. Ao propor isso, fizemos uma observação, infinitivo impessoal. Então, você vai lembrar, o infinitivo impessoal termina em ar, ir. E o infinitivo pessoal, você vai conjugar igualzinho o futuro do modo subjuntivo, só que colocando o pronome depois do verbo, certo? Dessa forma aqui. E a mesóclise? A mesóclise ocorre em dois casos. A mesóclise ocorre com verbos do futuro do presente e futuro do pretérito do modo indicativo. Ah, mas e se eu não sei conjugar o futuro do pretérito e o futuro do presente do modo indicativo? Nós precisamos aprender, tá? Eu cantarei, eu cantaria, certo? Futuro do presente, cantarei. Futuro do pretérito, cantaria. Desde que não haja nenhuma situação que exija próclise, ou seja, daquelas regrinhas que nós vimos antes. Atualmente, como dito anteriormente, essa colocação está praticamente em desuso. Nós não falamos assim, realizar-se-á o casamento.
né? O casamento realizar-se-á às 19 horas do dia, hoje é dia 20 de outubro, então nós não falamos, será realizado, é a maneira mais fácil, né, que nós utilizamos ali, utilizando a locução verbal. Então aqui, por que que eu sei que o verbo está no futuro do presente, futuro do pretérito? Se você eliminar o pronome aqui no meio, ele vai ficar realizará, certo? Eu realizarei, tu realizarás, ele realizará. Olha aqui, far-se-iam. Olha só que bonito falar desse jeito, gente. Far-se-iam mudanças radicais. Tira aqui, se nós eliminarmos aqui o pronome, vai ficar fariam. Fariam mudanças radicais. Então, a mesóclise é o quê? É quando você corta o verbo ao meio e acrescenta o pronome dentro dele, certo? Aqui, realizar a. Eu acrescentei o pronome no meio, acrescentando o hífen nos dois lados, ok? E aqui, faria, o futuro do pretérito aqui, corto o verbo no meio e coloco o pronome dentro dele, certo? Então, só lembrando ali, mais uma vez, nós vamos repetir aqui. Na nossa linguagem falada, nunca falamos dessa forma, tá, gente? Em hipótese alguma, nós falamos desse jeito. Ah, far-se-iam mudanças radicais na escola? Não, né? Fariam, né? Nós vamos colocar. Realizar-se-á o casamento. Então, essa forma aqui na escrita, ela aparece normalmente. Então, toda vez que você observar o pronome, ele veio literalmente no meio do verbo, ocorre mesóclise. O próprio nome, né? Meio, mesóclise, certo? Então, é essa regrinha que nós temos ali para quando se utilizar a mesóclise. Agora aqui, colocação do pronome nas locuções verbais. Em caso de uma locução verbal formada por um verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo, né, ar, ir, ou um verbo no gerúndio, NDO, desde que não se esteja em desacordo com os critérios apresentados anteriormente, ou seja, com essas regras que nós vimos antes, o pronome oblíquo, o átono, ele pode vir anteposto ao verbo auxiliar. Exemplo, ele te vai entregar as encomendas. Ele te vai entregar. Olha aqui, uma locução verbal, certo? Dois verbos juntos. Só que qual é a forma que nós falamos? Ele vai te entregar. Não é assim que nós dizemos? Nós não dizemos assim, ele te vai entregar. Nós utilizamos na nossa linguagem falada, ele vai te entregar. Ainda usamos ti, não é? Eu te estou dando minha ajuda. A forma como nós falamos, eu estou te dando minha ajuda. Então, a forma correta é assim, anteposto ao verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o primeiro verbo, correto? Posposto ao verbo auxiliar com hífen. Ele vai te entregar as encomendas, estou te dando minha ajuda. Se você utilizar depois, sempre utilizando o hífen. Anteposto ao verbo principal. Ele vai te entregar as encomendas. Não, gente, eu tinha que colocar tudo junto aqui, né? Eu posso dizer, ele te vai entregar as encomendas, ele vai te entregar as encomendas. Eu te estou dando minha ajuda, estou te dando minha ajuda, elimino o eu aqui, correto? Posposto ao verbo auxiliar com hífen, ele vai te entregar as encomendas, estou te dando minha ajuda. Ou eu posso, posposto ao verbo principal, ele vai entregar-te as encomendas, estou dando-te minha ajuda. Então, se você observar aqui, mas todas as formas são corretas, não é? Então, se você observar ali, todas elas nós podemos estar utilizando, correto? Em se tratando de uma locução adverbial formada por auxiliar, mais verbo no particípio, termina em do, né, ado ou ido, desde que não se esteja em desacordo com os critérios elencados anteriormente, o pronome oblíquo átono, ele pode ser empregado anteposto ao verbo auxiliar. Aqui nós temos um exemplo. Ele me tinha entregado as encomendas. Aqui eu tenho o pronome antes dessa locução verbal, correto? Então, ali, anteposto ao verbo principal. Ele me tinha entregado as encomendas. Aí eu tenho outro exemplo aqui. Posposto ao verbo auxiliar com hífen.
Ou seja, tinha-me entregado as encomendas. E também posso utilizar aqui anteposto ao verbo no particípio nunca posposto. Tinha-me entregado as encomendas. Então, ali, anteposto ao verbo auxiliar, nós podemos utilizar antes do verbo auxiliar, olha aqui, o pronome oblíquo vem antes, posposto ao verbo auxiliar, utilizando o hífen, tinha me entregado, e também posso utilizar anteposto ao verbo no particípio, nunca posposto, anteposto, sempre antes, ok? Tinha me entregado as encomendas. E nessa nota aqui, já está terminando, a minha aula também já está terminando, né? Quando seguem verbos terminados em M, a sílaba nasal, os pronomes oblíquos ou a, né, seguidos ou não de S, passam a ser acompanhados por N, assumindo a forma de no, nos, na, nas. Fazem a lista, fazem na. Compraram o carro, compraram no. Põem a mesa, põem na. Lembram disso daqui? Eu havia falado antes dos verbos RSZ, né, que acrescenta-se o L. Mas com os verbos terminados em M, acrescenta-se N aos pronomes. Quando posposto a verbos terminados em RS ou Z, os pronomes recebem o L, assumindo as formas lolá, los e las, correto? E as letras finais das formas verbais são suprimidas. Irá fazer o exercício, irá fazê-lo. Aceitamos o trabalho, aceitamo-lo. Fiz o bolo, filo. Olha que bonitinho que fica, né? Filo. Quando acompanhadas pelos pronomes oblíquos nos, os verbos terminados em mos perdem o S. Subscrevemo-nos, divertimo-nos. Se vierem com os pronomes nos, elimina-se o S no final, correto? Nos demais casos, dá-se a colocação enclítica. Enclítica quer dizer o quê, gente? Ênclise, ok? Normal, via menina, vi-a. Né? Enviamos a ele, enviamos-lhe. Encontrei a vós, encontrei-vos. Correto? As regras de colocação pronominal estudadas aqui se baseiam nas tendências da variante culta da língua, principalmente na nossa linguagem falada corretamente e na linguagem escrita, correto? Em vários casos, há uma disparidade entre essa variante e os hábitos da variante coloquial, ou seja, na nossa linguagem falada, nós usamos a colocação pronominal indevida algumas vezes, tá? Na nossa linguagem coloquial, mas na linguagem culta nós temos que seguir a essas regras ali que nós acabamos de ver, correto? Algumas aplicações de colocação têm se apresentado como tendências no português praticado no Brasil. Uso da próclise no início dos períodos, na linguagem coloquial. Me contou um segredo, isso é comum falarmos assim, só que a forma correta é contou-me um segredo, certo? Preferência pela próclise em geral. Eu te encontro à noite. Eu encontro-te à noite, né? Emprego do pronome proclítico ao verbo principal nas locuções verbais. Eu quero lhe falar, eu quero falar-lhe, certo? Então, é comum falarmos dessa forma aqui. Comum na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem do dia a dia. Mas quando vocês forem escrever, optam por utilizar as regras que nós estudamos aqui, tá? Então, ali, gente, regras de colocação pronominal, próclise, o pronome vem antes do verbo, ênclise, o pronome vem depois do verbo, e mesóclise, o pronome vem no interior do verbo, no meio do verbo, tá? Não sei se vocês conseguiram me entender, eu sei que é bastante fácil, e eu acredito que vocês tenham entendido sim. Apesar das regras serem um pouquinho mais extensas, né, principalmente a próclise ali, mas não é difícil para vocês, principalmente, escreverem corretamente, certo? Minha aula está bem no finalzinho, já vai desligar a qualquer momento. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula.